A família real sempre foi um palácio de segredos, guardado por séculos de tradição e silêncio. Mas o que acontece quando esses segredos vêm à tona, não por escândalos ou vazamentos na imprensa, mas de dentro da própria família? Quando a princesa Anne revelou recentemente um desejo profundamente pessoal do rei Charles, ninguém poderia prever a reação em cadeia que isso desencadearia. Por trás das paredes do Palácio de Buckingham, dois irmãos que antes caminhavam lado a lado, agora estão à beira de um colapso total. Não se tratava de dinheiro, títulos ou poder. Tratava-se de legado, da intenção final do rei de remodelar o futuro da monarquia, não com um decreto real, mas com um pedido que ninguém esperava. Qual era o desejo do rei? E por que isso provocou um abalo emocional entre William e Harry? Vamos desvendar esse acerto de contas real, a reunião que mudou tudo. Tudo começou com uma convocação silenciosa, sem anúncio público, sem coletiva de imprensa, sem pauta formal. Apenas uma mensagem passada por assessores de confiança. A princesa Anne estava convocando uma reunião familiar privada em Sandringham. Para aqueles dentro do círculo íntimo, o significado era claro. Algo sério estava acontecendo. E o que tornava tudo ainda mais incomum era o fato de que o príncipe Harry, que havia se distanciado da vida real, havia sido pessoalmente convidado. Mais tarde, fontes revelariam que esse encontro não tinha nada a ver com deveres oficiais ou obrigações cerimoniais da realeza. Era algo pessoal, profundamente pessoal. E no centro de tudo estava o próprio rei Carlos. O ambiente naquela sala estava tenso. Anos de tensão emocional, ressentimentos persistentes e mágoas nunca ditas pairavam no ar. A princesa Anne, conhecida por sua franqueza e inteligência afiada, sempre desempenhou o papel de disciplinadora silenciosa da família. Ela não era dada a dramas ou sentimentalismos, mas quando falava, todos escutavam. E naquele dia, o que ela revelou abalou a todos. Ela falou em nome de seu irmão, o rei, que recentemente havia confidenciado algo inesperado. Com a saúde tornando-se mais delicada e o futuro da monarquia em sua mente, Charles havia feito um pedido profundamente pessoal, algo que ia além da sucessão, títulos ou mesmo herança. Ele desejava algo que, aos seus olhos, simbolizasse cura e continuidade. Não apenas para a instituição, mas para seus filhos. O rei Charles queria que sua família, especialmente William e Harry, se reconectasse. Não por meio de aparições forçadas ou eventos encenados, mas através de algo simples e humano, um compromisso mútuo com a saúde, o tempo e a reconciliação. Como parte disso, ele pediu que seus desejos pessoais, o que chamou de seu desejo dietético, fossem respeitados. Agora, dietético, neste caso, não se referia à comida no sentido convencional. Charles havia adotado uma abordagem holística para a saúde e longevidade nos últimos anos. Era parte de como ele lidava com o luto após a morte da rainha Elizabeth e como conduzia seu tratamento médico contínuo. Mas também era simbólico, sua forma de expurgar a toxicidade da instituição, dos relacionamentos e de sua própria vida. Ele queria trazer essa filosofia para dentro da casa real. Para o público pode parecer estranho que um assunto tão privado carregasse o peso de uma declaração política, mas dentro da família real, toda escolha pessoal carrega um significado. Para o rei Charles, sua jornada de saúde tornou-se uma metáfora para a renovação da monarquia. E seu desejo era simples. Ele queria que ambos os filhos, William e Harry, fizessem parte dessa renovação. A princesa Anne transmitiu isso com a autoridade que só ela possuía. Mas o que se seguiu não foi união. Foi silêncio, depois tensão, e então uma implosão silenciosa. Harry foi o primeiro a falar, e segundo fontes, sua reação foi uma mistura de surpresa e ceticismo. Para ele, a ideia de que um gesto simbólico de saúde familiar poderia curar anos de dor
e traição pública parecia no mínimo ingênua. Ele teria perguntado se aquilo não era apenas mais uma encenação, mais uma forma de polir a imagem da monarquia sem enfrentar as questões centrais que o levaram, junto com Meghan, a se afastar. William, por outro lado, permaneceu imóvel, visivelmente controlado, mas frio. Para ele, a resposta de Harry soou como mais uma rejeição, mais um sinal de que seu irmão não estava disposto a encontrar um meio-termo. Em privado, William tem carregado o peso de ser o herdeiro com disciplina feroz. Desde a morte da rainha Elizabeth, ele e Kate assumiram mais do que sua cota de deveres reais, muitas vezes sem reclamar. Mas com Harry ausente e a carga de trabalho aumentando, a pressão tornou-se impossível de ignorar. E aos olhos dele, a ausência de Harry não é apenas pessoal, é abandono. Anne tentou mediar, mas estava claro. O desejo do rei havia causado o efeito oposto ao que ele esperava. Em vez de construir uma ponte, revelou o quão profundo era o abismo entre os irmãos. Um informante descreveu de forma direta. Não foi uma briga, não como os tabloides imaginam. Foi pior. Foi o som de dois irmãos percebendo que talvez o que restava entre eles já não fosse suficiente. Para o rei Charles, esse desfecho seria devastador. Pessoas próximas a ele dizem que ele acreditava no poder do simbolismo, que mesmo que William e Harry não se reconciliassem completamente, participar de algo tão simples quanto uma iniciativa focada na saúde poderia abrir um caminho de volta ao respeito mútuo. Mas talvez ele tenha subestimado a profundidade do ressentimento, particularmente vindo de William. Porque enquanto as críticas de Harry à família real foram altas e públicas, a dor de William tem sido silenciosa, constante e talvez mais perigosa. É a dor do filho obediente que ficou, que não reclamou, que absorveu as responsabilidades deixadas para trás quando outros foram embora, e agora espera-se que ele perdoe. A tensão naquela sala, após a revelação de Anne, não explodiu. Implodiu. Silenciosa, contida, mas poderosa o suficiente para abalar o futuro da família real. O peso da coroa e a sombra da ausência. Após o fim da reunião, a família se dispersou em silêncio, mas o peso emocional pairava como uma sombra. O príncipe Harry foi o primeiro a sair. Sem uma saída dramática, sem palavras finais, apenas uma despedida curta e um olhar que alguns na sala descreveram como uma mistura de cansaço e fim. Para ele, o convite para retornar a algo que antes o havia excluído parecia mais uma armadilha do que uma oportunidade. Mas para William, o silêncio posterior cortou mais fundo do que qualquer discussão. A implosão não foi barulhenta, foi lenta e sufocante. Quando a porta se fechou atrás de seu irmão, William teria permanecido sentado encarando a lareira, imóvel. Não se tratava mais de discordância. Era sobre algo quebrado. Desde a morte da rainha Elizabeth, William tem carregado mais do que títulos. Ele carrega as expectativas de toda uma instituição. Como príncipe de Gales, marido da futura rainha consorte e pai do próximo herdeiro, ele tem pouco espaço para incertezas. Tudo deve ser calculado, disciplinado e impecavelmente conduzido. Não há espaço para emoções cruas, ainda mais com o país observando. Sem Harry, esse fardo só se tornou mais pesado. A imagem pública da família real exige unidade, mas internamente ela se fraturou ao longo de falhas silenciosas. A imprensa tem se concentrado há muito tempo na saída de Harry e Meghan, mas as consequências emocionais recaíram diretamente sobre William. Em particular, ele expressou frustração, não apenas pelas escolhas de Harry, mas pela expectativa de que ele, William, continue carregando o peso da coroa enquanto lida com o luto pessoal e a lealdade desgastada. A perda da rainha Elizabeth foi mais do que o fim de um reinado, foi a perda do eixo moral da monarquia.
Sua presença, digna e inabalável, mantinha o centro da família unido. Em sua ausência, o vazio não é apenas simbólico, é operacional. E Charles, por mais que se esforce, não é Elizabeth. É por isso que a mensagem da princesa Anne, o desejo dietético do rei Charles, chegou com tanta inquietação. À primeira vista, era um apelo por bem-estar familiar e união. Mas para William, pareceu mais um momento em que seus sacrifícios foram ignorados. Ele ficou. Ele assumiu o trabalho. E agora, a mesma família que viu seu irmão se afastar estava pedindo que ele estendesse mais um ramo de oliveira, sem reconhecer o peso que ele tem carregado desde então. E enquanto William se consome por dentro, a trajetória de Harry tem sido completamente diferente. Do outro lado do Atlântico, Harry construiu uma nova narrativa, baseada em honestidade, emoção crua e revelações públicas. Seu livro de memórias Spare revelou os bastidores da vida real de uma forma que o palácio nunca esperava. Enquanto alguns o consideraram corajoso, outros viram como uma quebra de confiança. Mas, respeitado ou criticado, uma coisa é certa. Harry não joga mais pelas regras antigas. Desde que deixou o Reino Unido, Harry tem se concentrado em defender a saúde mental, em empreendimentos de produção e em criar seus filhos longe dos holofotes reais. Mas isso não significa que esteja desconectado. Ele continua profundamente ciente do que acontece dentro do palácio e sabe que sua presença, convidada ou não, ainda carrega significado. Ainda assim, a reunião com a princesa Anne pode ter confirmado algo que ele suspeitava há muito tempo. A família real não o quer de volta como um igual. Querem-no de volta como um símbolo, um emblema de reconciliação, uma manchete de jornal. E esse é um papel que Harry se recusa a desempenhar. Um conselheiro real, falando anonimamente, observou: Harry mudou. Ele não é mais o jovem que seguia protocolos e ria da imprensa. Ele amadureceu nos próprios termos, e esse crescimento deixa o palácio nervoso. William também mudou, mas ao contrário do irmão, seu crescimento foi moldado pelo dever, não pela liberdade, e aí reside a tragédia. Dois irmãos, criados lado a lado sob o mesmo teto, agora vivem em realidades completamente diferentes, uma moldada pela transparência emocional, outra pela disciplina silenciosa. Por trás dos sorrisos públicos e das aparições cuidadosamente gerenciadas, a vida de William se tornou um exercício diário de contenção. Cada aperto de mão, cada declaração, cada foto faz parte de uma performance meticulosamente orquestrada. Em contraste, Harry agora fala livremente. Ele expressa dor, questionamentos, dúvidas, coisas que William não pode se permitir admitir. Esse desequilíbrio ficou evidente durante a reunião familiar. A esperança de Charles por um ato simbólico de unidade, por meio de um compromisso compartilhado com o bem-estar, uma dieta silenciosa de renovação, entrou em choque com duas visões de mundo completamente opostas. Para Harry, parecia encenado. Para William, parecia um fardo. E a princesa Anne, embora respeitada por sua franqueza, se viu no meio de uma dinâmica que nem ela conseguia resolver. Sua entrega foi firme, mas a mensagem em si era delicada. Ela entendia que o que Charles queria não era apenas paz, era controle através do simbolismo, uma tentativa final de deixar um legado coeso. Mas esta geração de membros da realeza não é como a anterior. E símbolos, por mais sinceros que sejam, não curam fraturas formadas por anos de silêncio, pressão e traição. Quando a reunião terminou, Anne teria conversado em particular com Charles. Disse-lhe a verdade. Eles te ouviram, mas ainda não estão prontos. Charles, sempre o monarca sentimental por trás da máscara pública de cerimônia, teria ficado desapontado, mas não surpreso. A decepção silenciosa do rei e a ascensão de Kate ao poder. Nos dias que se seguiram à reunião, o Palácio de Buckingham
seguiu como se nada tivesse acontecido. Os comunicados oficiais permaneceram formais, as agendas foram retomadas e as aparições reais continuaram sem interrupções. Mas, sob a superfície, algo havia mudado. O rei havia falado, por meio de Anne, e seus filhos haviam respondido. Não com rebelião, mas com silêncio e distância. E para o rei Carlos III, esse silêncio foi ensurdecedor. Aqueles mais próximos do monarca notaram uma mudança visível em seu comportamento. Nada dramático, nada público, mas real. Charles sempre acreditou no poder do simbolismo sutil. Ele não esperava uma reconciliação chorosa entre os filhos, mas esperava que seu desejo pessoal, transmitido por meio do único membro da família que poderia falar sem hesitar, marcasse um ponto de virada suave. Essa esperança, ao que parece, veio e passou. Aos 76 anos, enfrentando sérios problemas de saúde, Charles tem plena consciência de que seu tempo para influenciar o futuro da monarquia é limitado. Seu reinado, já definido mais por transição do que por transformação, nunca espelharia a longevidade de sua mãe. E talvez tenha sido isso que o levou a buscar não um gesto político, mas um gesto pessoal. Uma família unida, nem que fosse por um breve momento. Mas a unidade tem escapado à Casa de Windsor desde a morte da Rainha Elizabeth II. Sua presença durante décadas mascarou as rachaduras na fundação da instituição. Com sua partida, cada fratura entre irmãos, cônjuges, gerações, foi exposta. E agora, até os apelos pessoais do rei são recebidos com resistência. Ironicamente, enquanto o rei lida com o afastamento entre os filhos, outra figura dentro da família só tem ganhado força. Catherine, princesa de Gales. Kate Middleton, agora com 43 anos, assumiu um papel que poucos poderiam ter previsto com tamanha autoridade silenciosa. Enquanto outros se afastaram, se pronunciaram ou romperam relações, Kate fez o oposto. Ela se aproximou da instituição, dos seus deveres e dos valores que a falecida rainha tanto zelava. Na coroação do rei, todos os olhos talvez estivessem voltados para a coroa, mas foi a postura de Kate que roubou a cena. Vestida com uma simplicidade régia, ela simbolizava exatamente o que a monarquia precisa agora. Continuidade sem controvérsia. Ela não falou, mas não precisou. Sua imagem comunicava o que anos de treinamento real a prepararam para ser: força sob pressão, graça sob escrutínio. Ao contrário de Camila, que teve que batalhar contra a opinião pública por décadas, ou Meghan, que escolheu a autonomia em vez da tradição, Kate cultivou pacientemente uma forma moderna de poder real, construída não sobre barulho, mas sobre presença. Enquanto muitos a descartaram no início como uma plebeia, foi exatamente esse passado que a tornou tão amplamente identificável. Kate é a ponte da monarquia com o público, alguém que não nasceu na realeza, mas cresceu dentro dela com compostura e credibilidade. Por trás das portas do palácio, a influência de Kate está crescendo. Não de forma dramática, mas nas decisões sutis que realmente moldam a vida real. Sua proximidade com o rei e a rainha em eventos-chave não é acaso. Tampouco é coincidência seu papel cada vez mais visível em recepções, reuniões informativas e iniciativas de caridade. Em uma família mergulhada em conflito interno, Kate oferece a visão mais clara de estabilidade futura. E mesmo assim, nem ela consegue consertar o que se quebrou entre William e Harry. Kate estava presente nos anos dourados dos irmãos. Viu o laço deles antes que os holofotes o fragmentassem. Presenciou a alegria dos feriados em família, das piadas internas, das viagens reais. Mas também testemunhou o desmoronamento gradual, como a pressão da mídia, os mal-entendidos e as visões de mundo divergentes os separaram. E depois que Meghan entrou em cena, Kate, que antes poderia ter sido uma figura conciliadora, tornou-se um símbolo involuntário de contraste. Nunca foi pessoal.
mas tornou-se político. E quando a entrevista com Oprah foi ao ar em 2021, os danos tornaram-se irreversíveis. Kate não respondeu às acusações de Meghan. Seguiu a regra da rainha: nunca reclamar, nunca explicar. Esse silêncio apenas reforçou ainda mais sua imagem. Mas também traçou um limite. Ela não se envolveria na névoa emocional que havia consumido tantos outros. Agora, enquanto a monarquia enfrenta sua transição mais incerta em décadas, Kate se prepara silenciosamente. Prepara-se não apenas para seu futuro papel como rainha consorte, mas como o pilar emocional de uma família oscilando entre tradição e transformação. Enquanto isso, William continua a carregar o futuro prático da coroa. E Harry, a despeito do desejo do rei, permanece à deriva, orbitando a monarquia como uma lua distante, sempre ligado pelo sangue, mas já não mais preso pela lealdade. O rei Charles aceitou isso, mesmo que lhe cause tristeza em particular. Um assessor do palácio compartilhou que o monarca já não espera reconciliação. Ele apenas espera que o tempo suavize a dor do afastamento. Que talvez, quando a coroa finalmente passar para William, algo mais brando possa surgir. Mas fontes próximas a William dizem que isso é improvável. Ele se endureceu nos últimos anos. Não é cruel, mas é inflexível. Ele vê a coroa como dever, não como palco. E para ele, as decisões de Harry, de Spare aos especiais de streaming, representam uma rejeição de tudo o que William sacrificou para preservar. O desejo dietético do rei, então, não era apenas sobre saúde ou laços familiares. Era uma metáfora. Um desejo de eliminar o que há tanto tempo envenena a família. Ressentimento, orgulho, silêncio. Mas desejos, mesmo vindos de um rei, nem sempre são suficientes. E assim, a monarquia segue em frente, silenciosa, cautelosa, ancorada pela compostura de Kate, movida pela disciplina de William e assombrada pelo filho que se afastou. A questão da sucessão e o futuro sem reconciliação. Enquanto o rei Charles continua seu reinado em meio a batalhas de saúde e uma família fragmentada, a monarquia britânica se encontra em um momento de suspense silencioso. Todos os dias, o rei cumpre seus deveres, recebe audiências e sorri para as câmeras. Mas por trás da grandiosidade, existe um sistema que se prepara para a mudança. A monarquia sempre planejou a sucessão, mas desta vez, as dinâmicas emocionais são mais incertas do que as políticas. É amplamente entendido que quando Charles falecer, o príncipe William assumirá o trono com mínima demora. Os mecanismos dessa transição são bem ensaiados. Planos operacionais já estão estabelecidos, códigos atribuídos, cerimônias delineadas, tradições ensaiadas. Mas o que ninguém pode prever é a atmosfera em que essa transição ocorrerá. Não se trata apenas de quem assumirá o trono, mas de quem estará ao seu lado. A coroação de William marcará o início de um novo capítulo real, definido não pelo simbolismo do Império ou da Commonwealth, mas pelos valores de liderança moderna, confiança pública e autenticidade emocional. E a ausência evidente de seu irmão mais novo poderá se tornar a imagem marcante daquele dia. Quando a rainha Elizabeth II faleceu, o mundo chorou em unidade. Sua imagem deixou um legado de dignidade e discrição. Mas quando Charles se for e William se tornar rei, poderá haver mais do que luto no ar. Poderá haver tensão, assuntos inacabados e uma reflexão pública sobre o que foi perdido entre dois irmãos que um dia caminharam lado a lado atrás do caixão de sua mãe. O destino do príncipe Harry nessa nova era ainda é uma pergunta sem resposta clara. Alguns acreditam que, após a morte de Charles, Harry finalmente lançará o segundo volume de suas memórias. Um livro que, segundo ele próprio, foi parcialmente retido por respeito ao pai e à avó. Se isso acontecer, poderá traçar uma linha definitiva, uma declaração de que o papel de Harry já não pertence mais à instituição,
mas está para sempre fora dela, falando sobre ela e não dentro dela. Especialistas reais dizem que Harry está plenamente ciente do peso emocional de suas decisões, mas também observam que ele não as vê como traições, e sim como sobrevivência. Em sua visão, ele se afastou não para ferir a monarquia, mas para proteger sua esposa, seus filhos e a si mesmo. A questão é, essa perspectiva será um dia aceita pelo irmão que ficou? O príncipe William, agora firmemente estabelecido como figura central da próxima geração, não deve estender nenhum convite simbólico à reconciliação quando se tornar rei. Fontes próximas a ele descrevem um homem que vê o papel de monarca como sagrado e que enxerga os projetos midiáticos do irmão como distrações dessa missão. Enquanto Charles talvez tenha nutrido esperança de cura, William prefere a clareza. E para ele, clareza significa estabelecer limites. Talvez fosse isso que o rei Charles tentava evitar com seu desejo dietético. Talvez ele tenha percebido que ações simbólicas, por menores que sejam, poderiam servir como sementes para um entendimento futuro. Mas como a princesa Anne compreendeu com franqueza, o tempo é tudo. E nesta família, o tempo talvez já tenha se perdido. No fim, o futuro da monarquia talvez não desmorone por escândalos ou política, mas pelo silêncio. Pelas implosões silenciosas de membros da família que já não conseguem se ouvir por causa do ruído de feridas passadas. O público, no entanto, continua investido. Não apenas na coroa, mas nas pessoas que a usam. A monarquia britânica sempre foi mais do que poder. É sobre percepção. E o que o público vê agora não é apenas tradição, mas transição. Uma geração criada no protocolo tentando compreender um mundo que já não o segue. À medida que William ascende, Harry se distancia e Charles observa o tempo passar. Uma verdade emerge. A coroa pode estar intacta, mas a família sob ela não está inteira. O rei fez um desejo, não por ouro ou glória, mas por cura. Mas curar exige mais do que esperança. Exige vontade, humildade e tempo. E por enquanto, esses são luxos que a Casa de Windsor parece incapaz de oferecer. E você, o que acha? William e Harry ainda podem se reconciliar? Ou o futuro da monarquia já escolheu seu rumo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias dos bastidores do palácio.